cara que sonhou isso tudo, com um cara que realizou, um cara que tem uma história sensacional para contar de empreendedorismo, de gestão brasileira. Senhoras e senhores, então, quero convidar aqui para o Palco Mundo o fundador e presidente do Rock in Rio, Roberto Medina. Vocês sabem que a última vez que tentaram me colocar aqui foi no primeiro Rock in Rio. Eles fizeram uma armação para mim e tinha no final, tinha programado no final de todos os artistas entravam e me chamavam. Eu fugi meia hora antes, porque minha história é no backstage, não é aqui. Mas vai ser um prazer contar um pouquinho dessa experiência, muito mais do que uma coisa acadêmica, muito mais uma experiência de vida e como é que esse evento chegou até aqui. Falar um pouquinho do início, né, da carreira. Quer dizer, eu, publicitário, a gente tinha uma agência média aqui no Brasil. Uma vez eu vou contar um pouquinho uma coisa que é fora do Rock in Rio para vocês verem por que a gente chegou aqui. Eu peguei uma conta publicitária importante, que era a Seagram's, uma das maiores contas do Brasil naquela época, e propus, entre outras coisas, no comercial com o Frank Sinatra, que ele nunca tinha feito na vida dele, era uma loucura e tal, e fiz e criei uma relação, não vou entrar no detalhe, porque é um detalhe impressionante. Fiz uma relação porque no show que eu contratei para cá, ele tinha que fazer um show no Maracanã. E a história do Sinatra, para o pessoal mais jovem, ele era Deus no mundo, era um artista que parava o mundo. Então, imaginar o Sinatra trazer para o Brasil, eu cresci ouvindo na minha casa a história do Sinatra, vem, não vem. E um dia eu achei que podia fazer isso, consegui fazer isso. Mas no dia do Maracanã, foi um dia emblemático na minha vida. E aí eu vi que vale a pena alguns riscos, você assumir algum risco, porque o show era único, eu não tinha possibilidade de fazer um segundo. O contrato dele dizia que ele ficaria até as 9 horas no Maracanã, faria um show que era 1h45, ia embora às 11 horas, ia para Los Angeles, que tinha um show lá. E aí aconteceu o seguinte, começou a chover 2 dias antes, o show era aberto, não um palco como esse, com chuva era impossível fazer um show. E aí vocês imaginam, né? Um negócio que estava sendo comentado há 40 anos, eu tinha colocado todas as minhas fichas dentro disso, e o Sinatra estava no Maracanã, no camarim dele, mas ele estava só esperando, estava de roupa esporte, esperando para ir para o voo dele que saía, o voo da Pan American que saía às 11 horas da noite. Aí eu, vendo aquela situação toda, o Maracanã vazio, estava absolutamente, era uma piscina o Maracanã. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu vou ter que fazer isso de qualquer jeito. Fui nas rádios todas, dei uma entrevista a cada uma das rádios dizendo que o show estava confirmado. Não estava, o show estava cancelado, ele só estava esperando a hora dele para ir para o avião. E eu dei aquilo, começou a chegar as pessoas debaixo de um temporal, falei, as pessoas todas arrumadas, aquilo era a noite de gala da vida de cada um, arrumadas e tal. Vi que aquilo não funcionou, estava o Boni, diretor-geral da Rede Globo, meu amigo. Eu falei, Boni, põe na televisão toda hora, a cada 10 minutos, que a gente está com o show confirmado. Não é de jeito nenhum, você é maluco. E a gente começou a discutir, ele falou, bom, faço isso, mas você assina as chamadas. Então é Roberto Medina, pode botar. Começou a botar as chamadas, o Maracanã começou a encher. Saí, eu tinha contratado uns batedores, antigamente tinha isso, eu saí com os batedores para o aeroporto do Galeão, fui no diretor da Pan American, expliquei a situação, premiei ele, e a gente combinou quebrar o avião. Voltei para o Maracanã. Não, para você ver que esse negócio não é só uma estrutura acadêmica, tem muito de, sabe, de paixão, vontade, determinação. Acertei com o cara, vou para o Maracanã, falei com o empresário do Sinatra, olha, o voo quebrou, foi avisado, ele ligou para o Maracanã, o cara lá cumpriu a palavra dele, não tem voo hoje. O Sinatra ficou mais calmo e quando deu o voo, o show era às 9 horas. Era assim, chuva torrencial. Quando estava o momento que lotou, tinham 177 mil pessoas debaixo de chuva no Maracanã. Eu peguei o Sinatra pela mão, porque a gente conversava muito, essa coisa foi feita 2 anos antes. Ele dizia que o máximo que eu conseguia colocar, 60 mil, ele ia me dar um prêmio se fosse 60 mil pessoas, e eu coloquei o que eu disse que ia dar. Eu falei em 150 mil pessoas, eu botei 177 ou 174. Eu levei ele na boca ali do túnel do Maracanã, onde saem os jogadores, mostrei a ele aquele negócio lotado, eu falei, eu fiz a minha parte, você tem que fazer a sua. Ele falou, o que você quer? Eu quero que você cante. Aí ele mandou chamar o pessoal de luz e de som no camarim,
Aí ele perguntou para a Luz, quanto tempo você aguenta nisso? Não vai quebrar alguma coisa, mas eu aguento o show todo. A som, o cara falou, no máximo 10 minutos. Ele virou para mim e falou assim, 10 minutos tá bom para você? Tá bom para mim. Começamos a se arrumar, a pegar guarda-chuva, todo mundo atrás do guarda-chuva. 10 para as 9, entrou o sujeito gritando no túnel, parou de chover, mas a gente não estava esperando mais parar de chover. Aí, não, parou não, diminuiu, não, parou de chover. A gente entrou 9 horas, que era a hora combinada com a televisão do mundo inteiro, tinha uma lua, o vídeo que eu tenho em casa da TV Globo, a câmera levanta, tem uma lua, uma estrela, o show foi de 1h45 minutos, ele chorava copiosamente, eu levei ele no avião, que claro que consertou, depois que acabou o show, consertaram na mesma hora o avião, e foi o show da vida dele. Eu estou contando o negócio do Sinatra, porque tem tudo a ver com o Rock in Rio. Eu, quando criei a ideia do Rock in Rio, não foi uma coisa assim, minha experiência de showbiz tinha basicamente Sinatra, mais nada, e perto disso aqui é uma bobagem, do ponto de vista de estrutura. A gente estava acabando a ditadura.